Olá, turma, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui com vocês para mais um aulão da inovação. E hoje trabalharemos com esse texto, né? A aula de hoje eu trago aqui como fundamentação a experiência de aprender na educação infantil. Se você é um professor que atua na educação infantil, professor, uma professora, e busca fazer a diferença na vida dos seus alunos, fique aqui comigo, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, e eu sempre fico muito honrado em ter a oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento. E eu dividi a aula de hoje em 4 pilares, tá? 4 pontos que serão importantes aqui para a nossa discussão. O primeiro deles, que é aprender, experiências, interações e educação infantil. São os 4 pilares da nossa aula de hoje. Lembrando que esse texto ele está disponível para vocês lá na comunidade do Telegram. É uma comunidade fechada, você precisa desse link para fazer parte, tá bom? É uma comunidade em que eu compartilho os artigos das aulas que eu dou aqui para vocês, compartilho atividades que às vezes eu ainda não compartilhei no Instagram, então acaba sendo um grupo exclusivo. E esses são os 4 pontos aqui que falaremos hoje. Só que o principal aqui é esse, ó, são as experiências. E para você que estudou, né? Porque a gente nunca para de estudar, mas talvez você que já tenha se aprofundado um pouco mais nos campos de experiências da BNCC. Eu não vou falar sobre os campos de experiências hoje. Falaremos especificamente sobre as experiências. E a partir daí, numa outra aula, eu vou falar sobre os campos de experiências. Então, começando aqui, ó, tenho as minhas anotações no artigo. Primeira coisa, entender que quando falamos de educação infantil, e aí se você que está aqui comigo tem a formação na pedagogia, tem a formação aí na educação física, ou é algum profissional da saúde que atua com crianças que estão na educação infantil, é muito importante entendermos que a educação infantil, ela é a base, tá? Ela é a primeira etapa da educação básica. E quando eu falo que ela é a base, é importante termos o quê? Um trabalho que seja planejado, um trabalho fundamentado e sistematizado. Quando eu penso nesse trabalho planejado, fundamentado e sistematizado, o que é fundamental aqui para a gente? O estudo. É você realmente compreender a importância da educação infantil. Quando você compreende quais os objetivos dessa etapa, com certeza o seu trabalho ele vai ter um planejamento melhor, você vai ter fundamentação para conseguir sistematizar aquilo que será realizado com as crianças. Veja que dos 4 pilares que eu trouxe no início da aula, estamos falando aqui da educação infantil. E o que o texto vai nos apresentar? Daí você pode perguntar, se você chegou agora, Júnior, mas que texto? Esse texto aqui, ó, é um texto de 2013, se pensarmos aí, não é um texto tão recente, mas é um texto que vale muito a pena ler para compreender a questão das experiências, para depois você linkar com os campos de experiências que são apresentados pela BNCC. Esse texto é da Silvana de Oliveira Augusto. Ela é mestre em educação pela USP. Um texto bem prático, bem tranquilo de ser lido e muito prático de você realmente levar os conteúdos que aqui são apresentados para sua atuação docente.
E ela vai começar falando, discutindo, o como ainda atualmente, né? Esse texto, como eu disse, foi escrito em 2013, mas a gente pode ainda pensar que de 2013 para cá, muitas pessoas ainda não levam a sério o trabalho realizado na educação infantil. E quando eu falo levar a sério, é realmente compreender a importância dessa etapa no desenvolvimento humano, no desenvolvimento global da criança. E ela vai falar justamente isso. Tem uma parte aqui, às vezes eu gosto de vir para o texto, até para fundamentar a nossa discussão. E ela vai falar da necessidade de planejar e acompanhar o trabalho pedagógico realizado na educação infantil. E aí, além desse planejar e acompanhar, eu coloquei aqui, ó, fundamentado e o sistematizado. Por quê? Quando você fundamenta aquilo que você faz, por exemplo, aqui eu estou usando de uma fundamentação para defender aquela, né, o assunto que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, não é algo que eu tirei da minha cabeça ou só da experiência, porque a experiência conta e muito, mas é fundamental fazermos o link da experiência com aquilo que eu estudo. E a partir daí, eu penso que esse estudo, isso que nós estamos fazendo agora, essa nossa discussão, essa nossa participação aqui para discutir esse texto, é realmente um estudo continuado. Porque a partir desse conhecimento que eu recebo, eu vou associar com outros conhecimentos que eu tenho, e aí eu coloco em prática. E a partir daí, ela vai falar da questão da experiência. O quanto que a experiência, ela é parte, uma peça e chave nesse desenvolvimento do trabalho que acontece na educação infantil. E a partir de agora é isso que eu quero discutir com vocês. Essa experiência. E ao falarmos dessa experiência, a autora, ela vai nos trazer o seguinte, que é essencial assegurarmos duas questões para oferecermos uma experiência significativa para a criança. A primeira é o tempo e a segunda, o espaço. E esse tempo e espaço, eles estão relacionados com a qualidade da atividade que é oferecida. Qual é a qualidade desse tempo que eu ofereço? O tempo ele é corrido? Eu respeito o momento das crianças ou da criança realmente experimentar aquilo que ela está vivenciando? Então, qual é a qualidade disso? Lembrando que o nosso assunto aqui hoje, qual é a qualidade? É a experiência de aprender na educação infantil. E a partir daí, quando eu penso nessa experiência, que é o ponto aqui central da nossa aula de hoje, eu tenho o tempo e o espaço dentro da instituição. Claro que agora eu ainda não estou discutindo a situação de pandemia ou distanciamento social, porque é tudo muito novo. Só que como eu posso me apropriar desse conteúdo e relacionar com a situação atual? Como que isso tem acontecido na escola? Ou se não, como isso tem acontecido dentro de casa? Eu, enquanto professor, como que eu compartilho ali as informações com os responsáveis dessas crianças? Eu, além de compartilhar atividades, eu também compartilho um motivo de compartilhar essas atividades ou um motivo de fazer com que as crianças realizem essas atividades em casa? Ao entender que o tempo e o espaço, eles dependem também de uma qualidade, porque qual é o espaço onde essa criança está inserida? Ou mesmo, qual é o tempo que eu ofereço para que essas crianças possam realmente experimentar?
E aí a autora, ela vai fazer uma pergunta que é a seguinte. E você que está aqui comigo, uma das estratégias, às vezes as pessoas perguntam, né, no inbox, qual ou quais estratégias eu utilizo para estudar. No momento que eu vou ler um texto, eu me faço perguntas. E é muito interessante quando você pega um texto, que a pessoa também ela faz perguntas no decorrer desse texto. Porque vai fazer com que o seu cérebro fique atento para o momento que ele encontrar aquela informação. E ela nos pergunta assim, ó. O que pode significar ter experiências na educação infantil? E aí eu vou escrever aqui, ó. O que é ter experiências na educação infantil? Para você, é uma pergunta, tá? Coloque aí. O que é ter experiências na educação infantil? Lembrando que ao falar de experiências, na sua opinião, você que está aqui comigo, experiência é a mesma coisa que vivência? Experiência. Experiência e vivência são é a mesma coisa? Eu vou compartilhar com vocês o que a autora nos coloca. Tem uma passagem aqui do artigo bem legal e ela vai falar o seguinte: muitas vezes a ideia de experiência é confundida com a de vivência, mas vivenciar não é o mesmo que experimentar. E aí ela vai trazer um exemplo. E tá, beleza. Você me fala que vivenciar não é a mesma coisa que experimentar. Dá um exemplo aí para eu entender. Somos expostos cotidianamente a inúmeras situações, às vezes conhecidas, outras vezes novas, mas nem todas se constituem em experiência educativa. E aí ela vai fazer uma análise. Uma análise de um dia vivido na instituição de educação infantil pode apontar uma lista de inúmeras atividades pelas quais as crianças e professores passam e poucos são afetadas. Ou seja, não só no cotidiano da escola, no nosso dia a dia. Às vezes você realiza diversas atividades, mas você não se envolve de maneira significativa. E para a autora, ela vai falar que quando há a experiência, você de alguma forma é afetado por aquilo que você está realizando. E a vivência não. A vivência, às vezes, você vivenciou uma situação e aquilo não te marcou. Aquilo não fez diferença para você. E aí ela continua. Atividades com pouco ou nenhum desafio, como preencher fichas de tarefas simples, ligar pontos, colorir desenhos prontos, conhecer uma grande quantidade de informações extraídas dos livros, sem conversar com os colegas sobre os sentidos que isso tem para cada um. Longos períodos de espera conduzidos de forma heterônoma pelos adultos. Exercícios repetitivos de coordenação motora, entre outros, são exemplos de vivências que comumente não constituem uma experiência transformadora. E aí, o que a autora vai nos mostrar? Que quando a gente pensa em experiência, tem que ser algo que te transforma. Como eu já falei, algo que te afeta. Mas eu vou utilizar aqui, ó, que a experiência ela é algo que te transforma. Ou seja, qual a transformação que essa experiência me gerou? Podemos entender também que a experiência, ela está dentro da vivência. Só que, muitas das vezes, você vivencia uma situação, mas aquela situação, ela não te transforma, ela não te afeta. E ao pensar na experiência de aprender na educação infantil, até porque eu falei, pensar nos campos de experiências, eu preciso ter uma base e entender o que são essas experiências. E aí eu vou estudar a BNCC para realmente entender
os 5 campos de experiências que são apresentados, para que eu realmente possa contemplar de maneira significativa cada uma dessas experiências e não fazer com que elas sejam vivências, que foi o que a autora falou aqui. Às vezes, nos deparamos com atividades que, de fato, não estão afetando as crianças. E aí, agora, vem o sentido de pensarmos no quê? No tempo e no espaço. Qual é o tempo que eu tenho oferecido para essa criança experimentar a atividade? Qual é o espaço que ela está inserida? E é uma discussão que poderíamos ficar aqui diversos aulões da inovação só falando disso. E eu estou compartilhando com vocês esse conteúdo de base para que a gente tenha uma preparação para a aula de campos de experiências. E esse artigo, depois dessa aula, se você não leu, ele está lá disponível na comunidade do Telegram, nossa comunidade dos professores inovadores, professores que fazem a diferença na educação. Você, com certeza, se apropriará muito mais do conteúdo que nele você encontrará. Ou seja, sua experiência será significativa, porque você já teve um acesso à informação aqui na aula. E essa informação, ela talvez ainda não seja uma experiência significativa aqui na aula, porque eu estou compartilhando com você informações extraídas desse texto, não é da minha cabeça, não. E não é só da minha experiência, é de um texto para que a gente possa depois, né, você possa continuar os seus estudos. Só que, se você, de alguma forma, não utilizar dessas informações para construir um conhecimento concreto, vai ser apenas uma vivência. Você ficou aqui comigo 40, 50 minutos, 1 hora, e isso não te tocou de nenhuma forma, não te afetou. Por isso que, sempre que for participar de uma aula, você for fazer uma leitura, se faça a seguinte pergunta: o que eu espero aprender com esse conteúdo? O que eu espero encontrar nesse texto? O que eu espero aprender lá na aula com o Júnior? Às vezes, você ficou aqui comigo uma aula inteira, mas eu falei uma coisa que foi o gatilho para que você pudesse realmente associar com os seus conhecimentos. Porque não dá para você realmente se apropriar de tudo. Assim como não dá para eu me apropriar de tudo do artigo. Claro que repetindo várias vezes essa informação, eu vou me apropriar dele. Só que se eu faço 1, 2 leituras e já extraio conteúdos para compartilhar com você, eu estou aqui compartilhando. E aí, no momento que eu vou planejar aquilo que eu quero falar para você, que eu anoto, porque os meus textos, eles são todos rabiscados, né? Eu vou fazendo as minhas anotações aqui, ó. E essas anotações, elas servem como um diálogo comigo mesmo e com o texto. Porque eu vou fazendo essas anotações para que eu possa realmente compreender o que a autora quer falar. E ao entender essa questão da experiência, uma outra parte que eu anotei aqui, bem legal, e ela vai falar assim, ó: para a educação infantil, é importante refletir sobre o que significa adquirir experiência, porque é na experiência que as crianças se diferenciam uma das outras, mais do que por sua idade ou classe social. Ou seja, qual ou quais experiências essa criança está realmente tendo acesso. Para você, é tranquilo transferir esse conhecimento e pensar na experiência lá com os seus alunos? Eu sei que a Amanda, ela fez uma caixa surpresa, né? A caixa das cores, foi isso, Amanda?
Como que você já realizou essa atividade com as crianças? Você consegue pensar na experiência que você proporcionou a essas crianças? Como foi o tempo e o espaço, esse ambiente, para que elas pudessem manipular? Não sei se cada um teve a sua caixa, como que foi? Se você puder compartilhar, lembra que a aula ela é um bate-papo nosso. Eu peço aqui a participação realmente para eu compreender também como vocês estão se apropriando, estão compreendendo se o conteúdo está fazendo sentido para você. A turma do Insta está colocando, ó. A Karina escreveu, sim, pois estou fazendo os estudos de BNCC e ajudou a clarear. Boa, Karina. O Joelson também colocou. Eu tenho esse hábito, todas as vezes que eu leio um texto, rabiscar. Auxilia muito, porque temos uma ação motora envolvida. Beleza. Continuando aqui, essa parte, né, de discussão da experiência. Qualquer coisa, se você quiser marcar aí. Hoje é uma aula um pouco diferente daquela que eu estou acostumado a fazer, porque eu trouxe um artigo e eu risquei aqui algumas partes do artigo para conversar com vocês. E a partir daí, o que eu vou fazer? Cada uma dessas ideias que eu compartilho, eu vou falar também a página do artigo, ok? Deixa eu ver, a Amanda escreveu. Isso, fiz 2 caixas e aí fui apresentando as cores na roda de conversa. Então, fomos encaixando as cores nos lugares corretos. Foi bem bacana. Alguns acertaram de primeira, outros não. Legal. O importante, Amanda, é pensar também... não sei se você já tinha pensado dessa forma em relação à experiência. O quanto que isso afetou ou não os seus alunos? Afetou? Gerou uma transformação na vida deles? Você consegue pensar, ó, a Amanda está participando ativamente aqui, show. Senti a necessidade de fazer essa atividade, pois percebi que eles se confundem com as cores. Legal. E aí você foi buscar uma estratégia. E aí, você considera que eles foram afetados por essa atividade, afetados aí no modo de dizer positivo, ok? Houve uma transformação, porque o que a autora vai falar para nós? Que a experiência, ela é resultado disso. Certo? Que a experiência educativa, ela vai ser resultado disso daqui. E na página 22, do lado esquerdo, ela vai falar o seguinte: para a educação infantil, a experiência tem um compromisso com o aprender da criança pequena, sendo essa a sua principal característica. Ou seja, essa experiência aqui, ó, ela é muito importante para o aprender da criança. Por isso que nós estamos falando a experiência de aprender na educação infantil. Eu planejei a minha atividade de uma forma fundamentada, sistematizada. Pude, por meio dessa atividade, fazer com que a criança fosse afetada. Eu fiz com que essa atividade gerasse uma transformação na vida dela. Beleza, essa transformação, ela é sim uma experiência. E essa experiência, ela vai fazer com que a criança alcance a aprendizagem. Claro que eu falando aqui é lindo e parece algo tão simples, mas é importante nós vivenciarmos a prática. Ó, vivenciarmos a prática, porque por meio da prática terei a experiência. Uma coisa é só falar, outra coisa é realmente estar na prática e experimentar tudo isso daqui com a criança. Mas você conseguir realmente observar a evolução da aprendizagem dessa criança. Amanda escreveu, assim, acredito que contribuiu para a evolução deles,
mas acredito que ainda preciso buscar mais alternativas de aprendizagens. Ó, coloquei uma atividade, suas crianças são menores, não são? Amanda, eu não lembro a idade. Mas tem uma atividade bem legal para você fazer, tá? Escreva aí a idade que aí eu vou te instruir melhor. Claro que eu vou falar para Amanda, mas pode servir para você que está aqui assistindo. Rosana também, que está trabalhando com crianças menores. A partir disso tudo que eu falei, eu chego num outro ponto agora da nossa aula, que é a interação. Interação. E ao pensar nessa interação, 1 ano e meio a 2 anos, podemos pensar em algumas atividades, Amanda, que são bem legais para essas crianças. Ao invés de começar com as 4 cores, começar com 2 cores. E eu não sei se você chegou a ver, acredito que sim. Eu compartilhei lá no canal do Telegram e também compartilhei no Instagram. Uma atividade que eu coloquei saltando dentro de uns arcos. E aí, o que eu sugiro? Você fazer, talvez, círculos coloridos. E aí, fazer com 2 cores, azul e vermelho, azul verde, verde e amarelo. Faz com 2 cores apenas, sem setas. Porque a ideia é você apresentar as cores. E aí você faz um caminho só com o verde, outro caminho só com o amarelo. E aí você vai falar, ó, agora vamos andar pelo caminho verde. Ó, estão pisando no verde. Agora vamos andar no caminho amarelo. E aí depois você pode acrescentar uma outra cor. Mas não utilize figuras geométricas diferentes. Utilize só o círculo ou só o quadrado, porque o objetivo é a cor, tá? É uma ideia. Uma ideia que você pode aí realizar com as crianças e depois compartilhe comigo se você realizou, o que aconteceu. E ela vai falar aqui, ela vai utilizar, na verdade, como fundamentação teórica, o Vygotsky. O Vygotsky, ele vai trazer para nós o quanto que a interação social é importantíssima para o desenvolvimento da criança, para a aprendizagem dessa criança. Que essa interação social vai fazer com que essa criança consiga alcançar o seu amadurecimento neurológico. E aí, quando eu penso em experiência, interação, vivência, o quanto que cada um desses conceitos, eles são muito importantes para a nossa prática docente, para a nossa prática realizada com as crianças. Quando você passa a ter esses conhecimentos, você passa também a ter um olhar diferenciado para aquilo que é realizado com essas crianças. Você passa a ter um olhar diferenciado para o seu planejamento. E eu marquei aqui também uma passagem que eu considerei muito interessante da forma como ela explicou. Porque quando a gente encontra esses exemplos durante o texto, vai ficando claro também a compreensão. E eu vou ler essa parte para que depois a gente já possa fazer mais uma pergunta e eu falar realmente, né, começar a concluir, a conectar tudo que foi falado até agora. Mas a autora, ela vai falar da questão da interação. Atenção, ó, para vocês que trabalham com os bebês. A criança inicia seu processo de aprender desde muito cedo. Ainda bebê, ela aprende a observar o seu entorno, a imitar os adultos que a cercam. A criança, ela aprende pela imitação, pelo modelo. A emitir sons e gestos que provocam os adultos a com ela interagem. E aí você pode perceber, já é uma interação. E o quanto nós, adultos, precisamos valorizar essa interação com os bebês. Porque essa interação já é fundamental para a aprendizagem deles. É no contato com aquele que a acolhe que ela aprende a se comunicar, primeiramente por gestos e balbucios,
antes que as palavras. Quando essa criança emite um som, quando ela faz um gesto, ela está se comunicando. E é papel do adulto dar sentido para essa comunicação. Porque é a linguagem da criança. Inclusive, eu coloquei 2 vídeos no meu perfil falando da leitura e a importância da leitura para o bebê. E no momento da leitura, trabalhar com a nuance da voz, contar a história mais rápido, contar bem lento, contar baixinho, contar alto, fazer uma voz mais grave, uma voz mais fina. Tudo isso interagindo com a criança. É na relação de seu corpo em contato com aquele que lhe dá colo, que a toca, a abraça, que ela reconhece o contorno do próprio corpo e aprende o que significa sentir-se segura. O contato com o outro. Esse momento que você oferece segurança à criança, que você faz carinho, que você conversa, é na interação com o meio que ela inicia a jornada para erguer-se e sustentar-se ereta, primeiramente com algum apoio, até que possa autonomamente dar seus passos, dar os seus próprios passos. Ou seja, nesse sentido, podemos dizer que não é com a experiência que a criança aprende, mas sim na experiência. Isso é muito legal. Ou seja, experiência, ó, tá aqui para nós. E o texto vai falar que não é com a experiência, ó, e sim na experiência. Ou seja, que tipo de experiência você tem oferecido à criança? Qual a qualidade dessa experiência? Que é um outro ponto ali que a autora destaca, e eu falei isso aqui para vocês já. Aqui, ó, já chegamos e conectamos com o que eu vim falando até agora. Não é com a experiência, é na experiência. E aí eu pergunto para vocês, qual o tipo de experiência você tem oferecido à criança? E aí? Quem mais está aqui comigo pelo YouTube? Escreva aqui, ó, no bate-papo. E eu até escrevi aqui, ó. É uma pergunta mesmo, ó. Que tipos de experiências você oferece às crianças? Vou conversando com o texto. Porque quando eu me deparo com isso, realmente me faz refletir em relação à minha prática docente, a minha prática com as crianças, a minha prática com a formação de professores. Qual é a experiência educativa que eu tenho feito esses professores estarem inseridos? E não apenas com a experiência, mas na experiência. Quero saber de vocês, até agora, como estamos, já caminhando para a conclusão, né, os pontos importantes. Por enquanto, ainda não posso dizer sobre as experiências, pois ainda não começamos com as crianças. Ou seja, você já respondeu, Karina. Essas crianças não estão vivenciando na experiência. Veja que eu falei vivenciando, certo? Por quê? A vivência, ela vai oferecer o caminho para que a experiência ocorra. A experiência, ela acontece a partir daquilo que transforma. Ou seja, é o que você falou, não posso falar sobre a experiência. Ela não tem acontecido. Excelente. Pontos importantes, hein?
Antes de eu escrever aqui os pontos importantes, uma pergunta. Qual foi o seu insight? Qual foi a sua ideia na aula de hoje? Escreva aí no bate-papo. Qual foi a sua ideia? Qual foi o seu aprendizado? Escreva aqui, ó, do lado. Não deixe, né, de colocar um like aqui na aula se você curtiu esse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma. Não concluí ainda. Quero saber de você. Qual foi o seu aprendizado aqui, ó? Escreva para mim nos comentários. Enquanto vocês vão escrevendo aí, vou colocar os pontos importantes. Eu vou definir os nossos pontos em 3 partes, para que você possa realmente se apropriar desse conteúdo de hoje. Ó, experiência é diferente de vivência. A experiência ocorre por meio daquilo que afeta, que gera uma transformação, e vai depender a experiência do tempo e espaço. Esse espaço, tempo e o ambiente, tá? Vou colocar o ambiente. Primeira coisa, experiência não é vivência, porque a experiência ela depende daquilo que te afeta, que gera uma transformação. Depende do tempo e o ambiente. Qual é o tempo que você tem oferecido para essa criança realmente se apropriar daquela atividade? Você tem repetido aquela atividade com as crianças? Qual é o ambiente? Esse ambiente favorece a experiência? Esse ambiente, ele favorece a geração de uma transformação? A Ana Lúcia escreveu, legal, a criança absorve e entendi o tom de voz mais calmo, mesmo entendendo as palavras. Isso traz tranquilidade. Legal, Ana Lúcia, boa. A Esther, ó, o afeto, o cuidado, a atenção são experiências vivenciadas, muito importantes para o desenvolvimento dos pequenos. Ótimo, Esther. Experiência, ter o cuidado. Legal. Por que eu fiz isso com vocês? É importante que vocês, sempre, da mesma forma que, ao iniciar, ao vir participar desse aulão comigo, se fazer essa pergunta: por que eu vou participar dessa aula com o Júnior? Por que eu vou participar do aulão, o aulão da inovação? Até confundo, aulão pedagógico é no sábado. Por que eu vou participar desse aulão? Por que esse conteúdo me interessa? Escreva no papel. Ó, hoje eu trouxe a discussão de um artigo. É uma aula que eu sento para preparar o conteúdo para você. E eu gosto muito de utilizar a lousa. Você que está aqui comigo já sabe que a lousa já faz parte aqui da nossa aula. Tem aulas que eu vou utilizar os slides, tem aula que eu utilizo a lousa, porque eu sinto falta dessas anotações, desse diálogo com os alunos. E ao preparar esse conteúdo, eu também me pergunto, por que compartilhar isso com as pessoas? E a partir daí, eu fiz uma pergunta para vocês agora no final. Qual foi o seu aprendizado? Qual foi a sua nova ideia? Quais foram suas novas ideias? Porque aí você faz com que o seu cérebro fique atento para essas informações e para você realmente colocar em prática, para que esse conteúdo, ó, ele possa te afetar de alguma forma, ele possa gerar uma transformação. Aqui, eu busquei fazer com que você estivesse na experiência e não com a experiência. Quando eu peço para você comentar, eu quero que você esteja comigo na experiência. Tanto aqui, ó, num tempo juntos e num ambiente que é virtual. Claro que ele vai limitar aí o nosso contato, beleza? Porque aqui vocês estão me vendo e eu não estou vendo ninguém.
Se é uma sala de aula em que nós estamos ali fisicamente, nós temos uma troca diferente. Só que talvez eu não tivesse acesso a todos que estão aqui. E ao entender que esse ambiente, ele possibilita a troca com pessoas de regiões diferentes, eu peço a sua participação justamente para isso. Esteja na experiência. E não só com a experiência, ou mesmo só uma vivência que passou, você investiu 1 hora do seu dia, e aí? O que você vai fazer com esse conhecimento? Deixa eu ver aqui, Amanda. Fiquei pensativa sobre o que estou fazendo para possibilitar que as crianças tenham experiências significativas. Essa aula me afetou. Vários porquês na minha cabeça. É isso que eu gosto, Amanda. Porque aí a reflexão, ela vai fazer com que você tenha mais clareza também. Refletir, sentar, pensar. Eu faço muito isso. Às vezes eu estou ali pensando em muitas coisas, sento, inspiro, expiro e saio anotando. Então, esses vários porquês, eles são importantes. E eu falo e eu bato nessa tecla. Depois que você, de alguma forma, colocar esse conhecimento em prática, compartilhe comigo. Júnior, fiz. Ou, Júnior, li um outro texto. Eu vi essa parte. É uma troca. Às vezes eu não respondo na hora que eu não consigo. Mas deixa lá. Às vezes é a Mari que responde, mas ela me fala. Tudo eu tenho acesso. Então, no dia que a Amanda fez a atividade que ela mandou a foto, eu tive acesso. E foi muito legal. Por isso aqui a nossa sala de aula é uma troca. Eu compartilho esse conteúdo para que vocês possam realmente levar e colocar em prática. Não é um conteúdo de gaveta, um conteúdo de pasta de computador, não. É realmente para você fazer a diferença na educação. Como sempre, eu agradeço muito a sua participação no nosso aulão da inovação. Turma, um grande abraço. Tenham aí um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus, porque amanhã já é sexta-feira. Então, por isso, excelente final de semana. Certo? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.